9h05, a gente volta aqui com o TV Mar News e volta trazendo informações quentíssimas aqui para vocês. Um ônibus desceu a ladeira de forma desgovernada no início da manhã dessa segunda-feira, hoje, no cruzamento da Ecovia Norte com a L-101 Norte, lá no bairro de Guaxuma, aqui em Maceió. Alguns passageiros ficaram feridos após o acidente. E dentro de instantes a gente volta com mais informações, mas antes da gente encerrar esse assunto, a gente tem imagens, inclusive, desse acidente. Olha só, imagens do momento desse acidente mostrando aí o trânsito, como ficou congestionado na região por conta desse ônibus, né, que desceu de forma desgovernada, atravessou a pista, gente, foi parar do outro lado da rua. Alguns passageiros, inclusive, ficaram feridos por conta desse acidente, mas a gente já percebe aí, já nessa outra imagem, né, equipes do SAMU, já aí do Corpo de Bombeiros, também fazendo o resgate das pessoas que ficaram feridas. Agora, imagina só o susto dos passageiros, do próprio motorista e de quem passava também ali na Ecovia Norte, não é isso? Olha só o susto das pessoas, né? Mas mais detalhes a respeito desse acidente a gente traz já para vocês, tá bom? Olha só, vamos falar sobre coisa boa agora. A APAI realiza de hoje até quarta-feira o primeiro Festival da Juventude Apaiana. A gente conversa sobre esse assunto agora com a assistente social Alessandra Flamarion para saber mais da programação. Bom dia para você, Alessandra. Seja bem-vinda aqui ao TV Mar News. Conta pra gente primeiro como surgiu a ideia de realizar esse primeiro Festival da Juventude Apaiana. De onde partiu essa demanda? Bom dia. Então, pensando em atender a necessidade, as demandas de inclusão, entretenimento, lazer da pessoa com deficiência a partir de uma determinada faixa etária, de 14 anos a 39, seria o jovem e o adulto, a gente pensou em fazer uma atividade específica para esse público. Porque no mês anterior, no caso em outubro, a gente teve o mês da criança, então para que eles pudessem ser contemplados, e a gente criou um evento especificamente para eles, agora nesse mês de novembro. É o primeiro festival, então, Isso. né? Como é que está a expectativa para a realização dele? Então, eles estão bem ansiosos. Eu acabei de falar até com a mãe que ele nem vai conseguir ir hoje porque a ansiedade foi tão grande que aí ele não está se sentindo muito bem. Mas aí ele vai participar das outras atividades. Então, é só para se ver como eles realmente estão ansiosos para esse momento. Pois é, e tem início hoje, vai até a quarta-feira. Eu queria que você passasse para a gente essa programação. Então, inicia hoje através de uma roda de conversa com um tema muito importante, relevante e significativo para eles, que é sobre sexualidade da pessoa com deficiência, seguido de amanhã com outro momento de roda de conversa para eles com o tema, o protagonismo da pessoa com deficiência, os desafios, e aí a facilitadora. Os facilitadores, na verdade, são pessoas com deficiência, onde eles vão ter como articular melhor a fala, falar um para o outro, de forma com uma propriedade maior. E na quarta-feira, no dia 10, a gente encerra esse momento com uma tardinha dançante, uma tardinha festiva, onde eles vão poder estar num espaço apropriado para se relacionar, conhecer, interagir e se divertir. Para viver a juventude, né? De igual para igual, exatamente. Quem pode participar dessa programação? Os familiares dos jovens que possuem deficiência também estão ligados a essa programação ou são só para os jovens mesmo? Só para eles. O interessante é isso, porque normalmente a gente faz atividades onde os familiares participam, mas nesse caso a sacada da história é que eles possam participar entre eles, jovens, que os familiares possam ficar um pouquinho de lado ali. Eu imagino o coração de tanta mãe como é que está nesse momento, imagine, tudo aflita. Pois mas
É exatamente essa sacada de trazer a independência para eles, né? Exatamente, exatamente. Que coisa boa, então. A gente trabalha tanto a questão da independência, da autonomia e, por que não, em atividades como essa, né? Pois é. Qual é hoje o maior desafio da APAE, Alessandra? Então, a APAE é um centro de reabilitação que sobrevive através de recursos públicos e também algumas doações. Esse evento, ele é todo feito através de parceiros, assim como no mês anterior, a Semana da Criança, a gente fez através de parcerias. Nossos eventos são dessa forma, a gente busca muito parceiros e, inclusive, temos a questão do esporte, buscando parcerias para que a gente possa incluí-los, né, em modalidades esportivas. Mas aí aproveito e deixo aí a mensagem para os nossos empresários, pessoa física, jurídica, que possa contribuir com a causa da pessoa com deficiência, uma causa tão bonita, tão importante, tão relevante para a sociedade. Venha conosco, abraça a causa junto com a gente. E qual o maior desafio que a pessoa com deficiência enfrenta aqui no estado de Alagoas? São muitos, viu? Começando pela inclusão, começando pelas ruas que tem muitas dificuldades com relação à acessibilidade, a falta de informação da população sobre o que é uma deficiência, quais são os tipos de deficiência, de que forma vão incluir essas pessoas. Então, eu acho que a melhor forma de incluir é ser sensível à causa. É você olhar a pessoa com deficiência assim como olha qualquer outra pessoa, porque somos iguais. As pessoas iguais no seu gênero humano, mas diferentes porque somos todos diferentes uns dos outros. Então, é importantíssimo esse cuidado, esse olhar, essa generosidade do ser humano para com os outros. Pois é, e a previsão para a realização de outros eventos como esse? Ah, sim, com certeza. E no Natal, já em dezembro, inclusive estamos com um parceiro aí maravilhoso, que é o Parque Shopping. Eles abraçaram a causa junto com a gente, tanto nesse evento no de outubro, novembro e dezembro, para que a gente possa angariar presentes de Natal para fazer a entrega. São presentes sonhados o ano inteiro. Você imagina assim, uma roupa, é tão esperado porque são pessoas carentes, são pessoas que necessitam desse cuidado, que necessitam desse estímulo e que muitas vezes, por diversas situações são negados. Aí, dessa forma, através de parcerias, através de iniciativas como essas, a gente consegue incluir, a gente consegue levar um pouco mais de alegria, de inclusão para essas pessoas. Pois então, já que a gente está falando sobre parcerias, deixa aí o contato, né? Para quem de repente está nos assistindo, tem interesse em contribuir com esse trabalho tão bonito que a APAE já realiza há tantos anos, deixa o contato, o que é que a gente precisa fazer? Pronto, vocês podem ligar para o número institucional, que é o 3221 0333 ou 3221-1996, ou o número, o celular, que é o WhatsApp, 99113-4549. Alessandra, muito obrigada pela tua participação. Você, sucesso Paulina. aí nesse evento, que a gente possa te receber aqui no ano que vem falando sobre essa segunda edição. Maravilha, obrigada, pessoal. E olha só, gente, na última sexta-feira a gente continua falando sobre coisa boa, né? Na última sexta-feira, o senador Fernando Collor participou do seminário dos dirigentes municipais de educação de Alagoas, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira. Collor conversou com a nossa equipe de reportagem e afirmou que não há como alavancar uma sociedade sem educação. Vamos ver. É uma demonstração clara e inequívoca de que o presidente Jair Bolsonaro tem um apreço especial pelo Nordeste e por Alagoas. De manhã, até agora há pouco, o ministro do Desenvolvimento Regional e Turismo, o Rogério Marinho, e agora o nosso ministro da Educação, todos trazendo boas notícias e
bons presságios para o nosso Estado. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui participando desse momento, que é muito importante para todos nós. Outra luta, senador, muito importante é a questão dos precatórios. Gostaria que também o senhor falasse dessa importância para o povo. A questão dos precatórios, como eu já disse, né, isso vai estar resolvido em algum momento, eu falei, e agora, com a votação da PEC no dia de ontem, antes de ontem, já foi resolvida a questão dos precatórios para ser pago aos professores 40% já agora a partir de 2022. Isso é uma grande vitória dos professores, uma grande vitória de todos nós que lutamos pelos direitos, né, deles receberem aquilo que lhes é devido. Então é com muita alegria e muita felicidade que eu vejo que o presidente Bolsonaro teve a sensibilidade necessária para, junto com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, articularem essa votação na Câmara dos Deputados, que já passou em primeiro turno. Na terça-feira que vem passará no segundo turno e depois irá para o Senado. Investimento no Canal do Sertão, senador, por favor. Foi uma coisa extraordinária hoje, porque o Canal do Sertão diz muito respeito ao meu sentimento. Porque há 30 anos atrás eu tive a iniciativa de construir o Canal do Sertão, quando todo mundo dizia que seria uma obra que não daria resultado nenhum e que não traria nenhum benefício. Por outro lado, as pessoas, a bancada do Centro-Sul do país, querendo que esses investimentos feitos no Canal do Sertão fossem feitos no Centro-Sul. E eu não mantive-me firme e determinei que fosse feita com o Canal do Sertão, e hoje o que nós assistimos foi mais um dos filhos do Canal do Sertão, que foi água potável na bica, nas torneiras de 6 comunidades de Água Branca, beneficiando cerca de 10 mil pessoas. Então é o Canal do Sertão dando resultados a cada dia que passa, e a certeza que eu tenho, pelo compromisso assumido pelo presidente Jair Bolsonaro, que até 2028 nós teremos concluída a obra do Canal do Sertão. Senador, não fosse a ajuda do governo federal, os ministros que vêm aqui, qual a situação de Alagoas? Estava difícil, né? Difícil, porque, sem dúvida, qualquer estado brasileiro, em função da situação que está vivendo há longos anos, ela depende muito, qualquer um dos estados brasileiros depende muito da ajuda do governo federal e, sobretudo, das emendas dos parlamentares. As emendas parlamentares são fundamentais para ajudar diretamente os prefeitos das cidades, os prefeitos das capitais, para que assim possam chegar no fim da linha os benefícios que os recursos podem trazer. De modo que essa mensagem que nós trazemos de que o Congresso Nacional trabalha no sentido de fazer com que as camadas mais vulneráveis da população possam ser atendidas, sobretudo num momento de tanta dificuldade como essa da pandemia. CSA joga daqui a pouco, CSA sobe, presidente? Como? CSA sobe. O CSA está sempre subindo, sempre subindo. Agora há pouco eu estava no bar do Lula e abracei um azulino entusiasmado, ele me perguntando qual seria o score. Eu digo, basta 1-0 que já está bom demais para a gente. É isso que eu espero. CSA acima. Um abraço. Pé quente, hein? Olha só. E também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, conversou com a nossa equipe. Ele destacou a importância e o compromisso do governo federal para o fortalecimento do ensino básico. Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, esse é o trabalho que tem sido feito no sentido de trazer Brasília para mais perto do Brasil. Que essa foi a orientação do presidente Jair Bolsonaro, que fosse menos Brasília e mais Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos na praticamente a 20ª viagem, foram mais de 1.500, 30ª viagem, mais de 1.400 municípios visitados, né? E quando a gente vai num município, geralmente o município sede, os outros municípios menores vêm e se reúnem, nós atendemos muita gente. Ministro, falar da importância também desse apoio que o governo federal tem recebido do presidente Arthur Lira, do senador Fernando Collor. Bom, uma das razões que eu estou aqui é exatamente essa. Eu estava lá em Ponta Grossa, num evento em que atendemos 48 prefeituras e prefeitos lá do Paraná, e
exatamente um dia antes. Aí eu falei com o presidente, presidente, o senhor está vindo para cá, mas eu vou lá prestigiar o nosso presidente, que é um homem que tem se mostrado comprometido com aquilo que é certo. Não é um apoio cego, mas é um apoio com a verdade. Esse é um dos grandes pontos positivos do presidente Arthur Lira, que é um homem que tem coragem para tomar decisão. E eu vim aqui também por causa desse, para prestigiá-lo e mostrar que nós estamos juntos olhando para a mesma direção. Ministro, qual é a realidade desse país, pandemia, pós-pandemia, por onde o senhor tem passado no setor educação? Bom, a realidade nossa, olhando primeiro para cá, é bem triste, porque muitos fecharam as escolas, abriram tudo, mas fecharam as escolas. E isso foi muito triste para todos nós, mas o ministro da Educação não tinha poder de mandar ninguém abrir escolas. Até o próprio Supremo Tribunal Federal disse que a questão de gestão de abertura ou não de escolas cabia aos gestores locais. Então, o que eu fiz foi dar as condições, as orientações, dar as condições até financeiras para que os gestores municipais e estaduais pudessem abrir as escolas e falei insistentemente que estava na hora de tomadas as precauções, os protocolos, que as crianças pudessem voltar. Então isso é um ponto muito difícil para que nós possamos enfrentar agora, mas se nos consola alguma coisa, é que não foi um fato exclusivo do Brasil. O mundo todo enfrenta essa realidade que nós enfrentamos hoje. Nós vamos procurar saber. Semana que vem estou falando na Unesco, lá em Paris, e nessa semana a Unesco, que é o braço educacional e cultural das Nações Unidas, e nós vamos lá exatamente debater os caminhos que outros países têm tomado para enfrentar a recomposição do conhecimento dos alunos e das crianças que perderam essas oportunidades nesse quase ano e meio de pandemia. Ministro, uma última colocação. Existe uma projeção de investimento já para Alagoas, para um futuro próximo, diante dessa sua visita aqui também? O que nós temos que fazer primeiro, e que nós estamos fazendo desde ontem, os técnicos do MEC já estão aqui, capacitando os prefeitos para que qualquer tipo de apoio financeiro do MEC federal, para que ele possa chegar na ponta, há necessidade de uma burocracia própria dos governos, né? Então, eles vieram aqui, deram treinamento, mostraram isso, aquilo, e agora nós vamos aguardar a questão dos orçamentos. Eu fiz pedidos de aumento no orçamento para o ano que vem, e nesse ponto o nosso presidente Jair Bolsonaro, também o presidente Arthur, têm sido muito sensíveis, e eles acreditam que a educação é um dos grandes pontos que nós precisamos recobrar. Eu tenho dito, e vou dizer isso agora na minha fala, mas digo de antemão para os senhores, que no ano da pandemia, os grandes protagonistas foram os médicos, os profissionais de saúde e os hospitais. No pós-pandemia, serão os professores, as escolas e os profissionais de educação. Muito obrigado. E o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, também esteve aqui em Maceió, acompanhado do ministro da Educação e do senador Fernando Collor, para participar do seminário dos dirigentes municipais de educação de Alagoas. Ele também conversou com a nossa equipe. Viderno Araújo traz mais informações. Na realidade, a gente hoje já vem de uma maratona no sertão, da inauguração de adutoras, de sistemas que são decorrentes do Canal do Sertão para levar água encanada para o nosso povo lá em Água Branca, Pariconha. E aqui uma iniciativa também do governo federal, onde reúne todos os secretários municipais de educação para alertar sobre os novos programas, sobre o novo PAR, fazer atualização, fazer com que o governo federal esteja mais próximo da realidade das secretarias municipais de educação e com o melhor aproveitamento de uma área que é tão importante e tão sofrida nesses 2 anos de pandemia. Nós estamos honrados em poder participar e eu espero que tenha sido 2 ou 3 dias de muito aproveitamento para que as novas oportunidades que o governo federal está proporcionando cheguem a contento de maneira mais eficaz para os alunos aqui de Alagoas. Agora falando ela deve ser voltada realmente na terça-feira. Ela tem uma afirma que ela vai favorecer os menos desfavorecidos. Claro. Ela vai
vai ser realmente colocada? Veja, a PEC dos precatórios nós votamos o primeiro turno, vamos votar o segundo turno na terça-feira, né? Tem os destaques que têm que ser vencidos e o que nós fizemos ali? Nós adequamos a quantidade de precatórios a um teto de gastos que nós temos. Criamos um critério que eu não consigo encontrar o melhor, que é fazer a correção de 2016 até agora, 2021. Vamos pagar 40 bilhões de reais dentro do teto. Qual é o critério para esses 40 bilhões? São os RPVs e os superprecatórios e os precatórios alimentícios. São aqueles precatórios das pessoas mais carentes, os menores precatórios, os idosos, os que têm comorbidade, os deficientes físicos e os RPVs, né? Isso vai dar uma monta de 20 e poucos bilhões de reais. Logo após esses, imediatamente, os do Fundef. Então, numa proporção de 40% do débito do Fundef, que é o que os governadores conseguem gastar, conseguem pagar no ano de 22. Haja visto que nós estamos lá com a PEC 13 em apreciação, que já é para flexibilizar quem não conseguiu gastar os 25% da educação em 2021. Então, o problema é de gestão, nós estamos priorizando os professores, priorizando os precatórios do Fundef, inclusive no acordo que nós fizemos com a oposição, principalmente com o PDT e parte do PSB, foi acertado, inclusive, de votação de projetos que concernem os 60% definitivamente para os professores e a constitucionalização do auxílio de renda básica na Constituição Federal. Então, esses acordos foram feitos, nós vamos honrar. E eu espero que nós tenhamos votos para aprovar os precatórios, porque além de resolver essas questões, ainda cria o auxílio temporário de R$ 400, parcela os débitos previdenciários dos municípios em 240 meses, resolve os problemas da desoneração das folhas, que atinge todos os setores, 17 setores importantes, na manutenção do emprego. Então, é um tema muito importante que não pode ser tratado de maneira eleitoral, antecipando a eleição em um ano. Ela dá, sim, O nosso problema ele não é financeiro. O Brasil ele arrecadou quase 300 bilhões a mais do que o que estava previsto. Nosso problema é orçamentário, por causa da lei do teto de gastos. E é justamente para isso que a gente, tendo a responsabilidade de fixar o teto, tem um programa temporário, porque o Senado não conseguiu nos entregar o imposto de renda que daria um programa de renda permanente de R$ 300 dentro do teto, e nós estamos no temporário com as finanças orçamentárias do Brasil preservadas para que a máquina não pare. Presidente Arthur Lira, uma colocação importante. Estive no mês passado também lá em Teotônio Vilela, quando o senhor demonstrava uma preocupação muito grande com as questões relacionadas ao ICMS e aos combustíveis, juntamente com o governo federal. Como é que o senhor tem acompanhado esta situação e a Câmara também tem acompanhado essa situação? É outra matéria que nós votamos na Câmara e que o Senado não se debruçou. A pressão é tanta nessa disparidade dos combustíveis que os próprios governadores propuseram agora um congelamento. Mas longe do que foi o projeto aprovado na Câmara, o da Câmara a gente tinha uma pauta de R$ 4,00 e pouco e eles congelaram o ICMS em cima de R$ 7,00, que é quase a gasolina. Então os efeitos não serão sentidos, vai dar só um freio, que foi uma demonstração de que nós estamos no caminho certo, que não é o ICMS que alavanca o preço, mas ele é o patinho feio da história, que pesa no bolso do cidadão que não está aguentando o gás nesse preço, o combustível nesse preço. E olha, gente, ainda nesse evento, o Viderlan Araújo conversou também com a secretária de Educação de Teotônio Vilela, a professora Noêmia Pereira. Vamos conferir. O ponto forte é o financiamento de educação, a aplicação do novo Fundeb, que nos trouxe muitas dúvidas para a implementação, como também programas e projetos do MEC e do FNDE, o PAR, Plano de Ações Articuladas, que é o grandioso plano que traz todas as grandiosas ações para a educação dos municípios, tirar dúvidas sobre prestação de contas, sobre a implementação de programas como o PDDE, como o próprio PAR, não é? Como inserir ações no PAR, às vezes coisas simples, mas que os secretários têm dúvidas e a distância de Alagoas para Brasília se torna grande. E o FNDE vindo até Alagoas facilitou demais. Então, nós também contamos com grandes parceiros, como o deputado Arthur Lira, que foi o nosso grande articulador em fazer essa mediação com o MEC e o FNDE e trazermos junto com a Undime a equipe do MEC e do FNDE.
Coisa boa, né, gente? E olha só, a implantação do sistema binário ali na região da Cruz das Almas tem dado o que falar desde sábado aqui na capital alagoana. Viderlan Araújo agora traz ao vivo as informações de como é que está o trânsito por lá. Viderlan. Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito, aqui na Cruz das Almas, Porlane. A situação aqui é a seguinte. Deixa eu explicar a coisa, tá certo? Para o nosso telespectador. Você também foi vítima, Porlane, dessa situação hoje pela manhã, vindo pela principal ali na Gustavo Paiva. Um trânsito intenso, mas intenso nas primeiras horas dessa segunda-feira. Lembrando que a proposta era exatamente dar mais fluidez ao trânsito com sentido de Jacarecica, dos bairros também que compõem a parte alta como Serraria, pegando ali a Pierre Chalita, com sentido ao centro de Maceió. E aqui, que é chamada Avenida Litorânea, nós estamos aqui ao lado do Chico Nogueira. Para você entender como funciona, é o seguinte: está tudo concentrado nessa rua aqui. Para ser objetivo, direto, tudo concentrado nessa rua. Os veículos que vêm de Jacarecica, com sentido ao centro de Maceió, anteriormente, eles poderiam fazer a rolagem por essa avenida aqui, até próximo a um restaurante que tem um rodízio ali, que no final de semana, geralmente o Chico tem o costume de pagar para mim uma situação, não é? Agora não, todas as ruas desse restaurante, dessa churrascaria que é rodízio, até esse ponto aqui, elas levam para o mesmo sentido, que é a Avenida Litorânea, que é essa Avenida Brigadeiro, que nós estamos aqui, né? Brigadeiro Eduardo Gomes de Brito. E quando chega nesse ponto, há esse encontro, Porlane, aqui. E o que é que nós estamos acompanhando? Aquele funil. Todo mundo vindo. Os carros que vêm do centro de Maceió, de Jatiuca, de Ponta Verde, de Pajuçara, precisam entrar obrigatoriamente nessa rua ou seguir o fluxo. E os que vêm de lá não podem também fazer a rolagem por essa avenida, porque agora é contramão. Então todo mundo se concentra aqui. Todo mundo se concentra nesse caminho que vai dar aqui no shopping, nessa rua que vai dar aqui no shopping. Aquela situação mesmo do contorno que é preciso fazer através de um supermercado, lá em cima também na Avenida Josefa de Melo. Então, ou seja, virou um transtorno, um caos para todo mundo. Alguns carros da SMTT, eles estão passando aqui pelo local, mas não está tendo, pelo menos até aqui, Porlane, aquele trabalho fixo para poder orientar os condutores. O que posso falar, desde que nós chegamos aqui ao local, é o seguinte: algumas viaturas da SMTT, elas passaram aqui no local. Nesse ponto aqui, quando fecha o semáforo lá na frente, há alguns períodos que os veículos eles conseguem ficar todos amontoados dessa mesma rua, ou seja, provocando congestionamento, e não foi assim muito bem aceito pela população não, viu? Muitos condutores já passaram por aqui dizendo que ficou ruim o negócio, ou seja, se a ideia era transformar essa via em um ponto de maior fluidez, principalmente nos horários de pico, mas esqueceram exatamente de avaliar uma outra questão, que é na Avenida Gustavo Paiva, que é naquele ponto principal, na parte de cima, onde tem dois shoppings, onde tem aproximadamente entre um shopping e outro aqui, além de uma universidade, 9 semáforos, o que provoca um congestionamento absurdo aqui na região, principalmente naquela região lá em cima. Aqui nem tanto, olha aí, ó. O condutor não gostou da situação, não sou eu que estou dizendo, é o pessoal que não aprovou a ideia. Então essa é a situação que nós estamos mostrando. Pode até nesse exato momento apresentar para você, telespectador, que a ideia ela traz uma mobilidade muito grande, né? Os veículos eles conseguem passar por essa região, mas tudo está concentrado nessa rua aqui, nesse trecho. Aí fica aquele verdadeiro funil. Os veículos que vêm do Conjunto José Tenório, da Serraria, que pegam, por exemplo, a Pierre Chalita, para ir para o centro de Maceió, tem duas alternativas. Ou pega a Gustavo Paiva, principal e precisa ter paciência, ou vem por aqui para voltar para Gustavo Paiva. Não tem outro caminho. Ou quem sabe ir pelo Farol, pegando ali a Avenida Rotary e tentando ir pelo Jacintinho para tentar fugir desse trânsito. Essa situação duplicada vem do início mesmo, do Hotel Ritz Lagoa da Anta, até esse ponto aqui, duplicado. E todas as ruas transversais durante esse período levam para esse mesmo trecho. Então o ponto que faltou realmente um pouco mais habilidade até aqui, não sou especialista no trânsito, mas é exatamente essa escape. Esse escape aqui que acabou se transformando em um funil. Eu imagino esse horário aqui depois das 18 horas e que principalmente
às 8 da manhã, às 7h30 da manhã, às 7, quando o pessoal também vai para o trabalho, o que não se transforma a Gustavo Paiva para esse processo. Então a Prefeitura está utilizando esse espaço para poder fazer, um período de teste, que passou a valer exatamente nesta segunda-feira, né? Tem todo um trabalho que está sendo feito educativo, mas que nós não acompanhamos, pelo menos nesse trecho aqui, nenhum agente da SMTT em ponto fixo, a não ser essa viatura que chegou agora. Chico, mostra lá, para dizer que nós não estamos trazendo aqui. Mostra lá, aquela viatura lá rapidinho. Tem um agente que está ali parado, né? Mas que também não vai servir de muita coisa, porque não há fluxo, por exemplo, de veículo nesse horário da manhã. Chegou aproximadamente uns 10 minutos nessa situação, o Chico vai mostrar lá. Apenas um agente que está parado ali, mas a sociedade, pelo que nós acompanhamos aqui, estamos aproximadamente 15 minutos, 20 minutos aqui, antes de entrada desse flash. Alguns veículos já passaram, não aprovando esse teste feito, né, pelas questões de mobilidade aqui em Maceió. Então essa situação, acho que melhor do que eu, do repórter, está trazendo esse panorama. Foi você que viveu essa situação hoje pela manhã para poder chegar ao estúdio da TV Mar. Muita dificuldade, porque pegou a Gustavo Paiva para poder chegar aí no seu local de trabalho. E esse aspecto aí requer um pouco mais de atenção. O termômetro vai ser no horário de pico e que nós vamos trazer mais detalhes na programação da TV Mar Canal 525. Mas a Avenida Litorânea, que aparentemente está fluindo, quando chega nesse ponto aqui, acaba se transformando em um ponto de retenção, um verdadeiro funil, para quem quer ir para o Parque Shopping, por exemplo, para quem quer ir para a parte alta de Maceió e pegar Josefa de Melo, precisa ter muita paciência em determinados horários do dia, porque o fluxo de veículo vai promover, tenho certeza disso, vai promover um ponto aqui de congestionamento nessa região. Aí, mais um que passou ali, gritou também, dizendo que não aprovou. Imagens de Chico Nogueira, por Orlando Santos, é com você. Obrigada, Viderlan Araújo. Gente, a gente mostra aí as imagens, né? Nesse momento a gente sabe que 9 horas e 37 minutos a gente não tem um fluxo grande de veículos, né? E a gente viu ali, o Chico acabou mostrando pra gente, ali flagrando, um carro pegando a contramão, né? Eu acho que ele não estava avisado e o agente da SMTT ali no celular, sem nem avisá-lo que ele estava na contramão, né? Infelizmente. Olha, esse trajeto, quando eu venho de carro, gente, eu faço exatamente esse trajeto. Hoje, para chegar aqui à TV Mar, vim de carro, eu precisei sair e vir pela Gustavo Paiva. Um trajeto que eu faço em 20 minutos da minha casa para cá, eu levei 1 hora. E exatamente nesse trecho do binário aí na Gustavo Paiva, né, entre a Polícia Civil até aquela Casa Vieira, digamos assim, ali, o trânsito estava complicadíssimo, parado e sem agentes da SMTT, infelizmente, né? Se eles fizeram isso para melhorar a situação, infelizmente, pelo menos hoje, estava muito pior do que o que a gente via antes, tá bom? A gente vai encerrando, então, o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, tá? 8h30, aqui no teu canal 525 da NET, claro. Até lá.